Bom, então vamos resolver essa questão de química do vestibular da FUVEST 2022/2023, caderno de provas é o X. A questão é a 4. É uma questão que envolve conceitos de química e de biologia interdisciplinar. Então ele diz, o processo de transporte do oxigênio para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina, Hb, e o oxigênio, O2. A hemoglobina, Hb, é uma proteína do sangue responsável pelo transporte do oxigênio, que também pode existir na forma protonada como HbH+, que seria a hemoglobina protonada, com um íon H+, protonado na hemoglobina. Dependendo da concentração do CO2, podem ocorrer alcalose ou acidose respiratória. A ligação do oxigênio com a hemoglobina protonada gera a forma. Então, vamos virar aqui. Gera a forma oxigenada, que seria HbO2, que seria a hemoglobina oxigenada. Como pode ser representado pela equação química simplificada? Então você tem aqui a hemoglobina protonada mais oxigênio. Aí vai estar em equilíbrio com a hemoglobina oxigenada, a hemoglobina ligada com oxigênio, mais um próton, um íon H+. O dióxido de carbono, que seria o CO2, liberado na respiração, pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico, representado pela equação. Então a gente tem aqui, CO2 mais água, em equilíbrio químico formando o íon H+, mais o bicarbonato, que seria HCO3-. Com base nessas informações, é correto afirmar. Então essa questão aqui envolve conceitos sobre deslocamento de equilíbrio químico. Então vamos ver aqui, Com base nessas informações, é correto afirmar que alternativa A, nos pulmões, onde a concentração do oxigênio é mais elevada, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada. Então pode ser representado aqui por esse equilíbrio. A hemoglobina protonada, quando ela passa pelos pulmões que tem alta concentração de oxigênio, se a gente aumenta a concentração do oxigênio, o equilíbrio químico desloca para onde? Para a direita. Então favorece o quê? A hemoglobina oxigenada. E aqui ele está falando a hemoglobina protonada? Não, vai ser a hemoglobina oxigenada que vai ser favorecida. Então a alternativa A não pode ser, então a gente já elimina. Alternativa B. Nos tecidos humanos, onde é consumido o oxigênio pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é hemoglobina oxigenada. Então vamos olhar aqui, O que acontece quando chega lá no tecido? Então vamos lá. Alternativa B. Nos tecidos humanos, onde é consumido oxigênio, pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a hemoglobina oxigenada? Então, se a gente olhar nesse primeiro equilíbrio químico aqui, se o oxigênio é consumido, significa que a concentração desse oxigênio aqui diminui. Se a concentração aqui dos reagentes diminui, o equilíbrio é deslocado para a esquerda para compensar essa alteração.
Então, a hemoglobina favorecida aqui vai ser a hemoglobina protonada. Então, aqui, ó, que vai ser favorecida? A hemoglobina oxigenada? Não, vai ser favorecido a hemoglobina HB protonada, do HbH+. Então, a alternativa B, ela não pode ser. Alternativa C. Quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, a concentração de dióxido de carbono, de CO2, no sangue diminui. E nessas situações, a forma da hemoglobina favorecida é a forma protonada. Então, ó, quando a gente expira, a gente joga para fora o quê? O CO2. Então, diminui a concentração de CO2. Então, vamos olhar aqui esse equilíbrio aqui, ó. Se você expira muito CO2 para fora, né, vai diminuir essa concentração de CO2 nesse equilíbrio. O que acontece? Esse equilíbrio aqui ele vai ser deslocado para a esquerda. Ou seja, a concentração dos íons H+, vai diminuir. O que vai implicar nesse primeiro equilíbrio aqui, ó? Diminuindo essa concentração aqui, o equilíbrio químico, esse primeiro equilíbrio químico vai ser deslocado para a direita. Porque, ó, a concentração de H+ está sendo diminuída. Então, o equilíbrio químico vai ser deslocado para a direita, favorecendo o quê? A hemoglobina oxigenada. Então, ele diz aqui, ó, favorecendo a forma protonada? Não. O que vai favorecer vai ser a hemoglobina oxigenada. Então, a alternativa C não pode ser. Então, a gente já elimina a alternativa C. Alternativa D. Nos tecidos humanos, onde o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada. Então, nos tecidos humanos tem o metabolismo e é liberado o quê? Dióxido de carbono, que seria o quê? O CO2. Então, nos tecidos temos uma maior concentração de CO2. Então, o que acontece aqui, ó? Nos tecidos, essa concentração de CO2 é alta. Se você aumenta a concentração aqui do CO2, como resposta do equilíbrio, vai ser deslocado para a direita, aumentando a concentração dos íons H+, do próton. Nesse equilíbrio, primeiro equilíbrio aqui, ó, aumentando essa concentração dos íons H+, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Ó, se aumenta a concentração aqui desse íon H+, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, favorecendo o quê? A hemoglobina protonada. Então, quando ele fala aqui, ó, a forma da hemoglobina favorecida é a forma protonada? Sim, essa está correta. Então, a alternativa correta para essa questão vai ser a alternativa D de dado. Valeu!